Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, o melhor podcast da sua vida, o Vida na Vida. E que bom estar aqui com você nesse dia, nessa noite, na verdade, mas nessa quarta-feira, aqui com a gente. E que espero que você seja muito abençoado com o nosso bate-papo que vai acontecer aqui. A gente tem um convidado muito especial. Muito especial. Gente, eu espero que vocês estejam gostando dos nossos programas. Tem sido maravilhoso estar aqui, né? Cada convidado é incrível e hoje não é diferente. Nosso convidado também é muito especial. E a gente quer que vocês conheçam um pouquinho dele conosco hoje. Então a gente está aqui com o pastor Alexandre Pilar. Que bom! Seja bem-vindo. Que nada, não, a gente está aprendendo também aqui a estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, obrigado por você estar aqui, obrigado por aceitar o convite, né? Que prazer estar aqui com você de verdade, né? Eu acho engraçado porque a gente meio que se conheceu lá em São Paulo, a gente mora no Rio, né? A gente mora no Rio e a gente sempre comenta sobre isso, né? Foi muito legal. Porque nós estávamos indo para aquela conferência lá em São Paulo e quando a gente chegou no caminho a gente estava falando assim, né? Tava o bispo André e o pastor Gilson conosco e eles falando, vocês conhecem todo mundo conhece vocês, né? Você chega no lugar, todo mundo já sabe quem é. Sempre tem alguém. A gente, tá, ok. Aí a gente chegou lá em Taubaté e tava lá, tudo mais. Quando tava no meio da conferência, assim, eu nunca imaginava. Então fui lá pegar água, voltei, quando eu tô voltando, a sua nora me para, tio Renan! Eu falei, tio Renan? Não, com o neném no colo. Com o neném no colo. Eu falei, meu Deus, quem é? Aí ela foi logo perguntou, tia Dilane tá aqui. Aí eu fui, apontei, né? E depois a gente reconheceu de acampamento, de muito tempo, aí conheci seu filho, Danilo. Né? E depois logo a gente se conectou, você se conectou com o bispo, e como foi incrível. Queria deixar assim à vontade para você falar quem é o Alexandre Pilar, assim, é difícil às vezes falar da gente, né? Mas fala um pouquinho pra gente, se apresenta pra gente. Rapaz, então, prazer estar aqui também, assim, né? Prazer participar do programa. Antes de eu falar disso, acho que foi muito legal, né? A Ana é muito carinhosa. Sim, muito. A Ana é uma agregadora violenta e ela tem esse carinho com a Nova Vida que faz parte da formação dela. Uhum. E é um presente de Deus pra gente, porque eu que casei meu filho, mas na verdade eu e a Ana trabalhamos muito para isso. Você não sabe disso, não. Começando o programa falando. Bom, meu nome é Alexandre, sou pai do Daniel e do Danilo e agora sou avô da Esther. Ah, que legal. E aí eu lembro do pastor Ademar de Campos falando para mim, cara, a vida é muito boa, ser pai é muito bom, mas os netos são a sobremesa da vida. Eu falei, rapaz, ele tá certo. Mas enfim, eu estou há 27 anos no ministério, gente, trabalhando e militando em alguns estados, né, caminhando com algumas pessoas, tive a oportunidade de caminhar com algumas pessoas, mas eu quero primeiramente falar da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro. Eu sou fruto da vigília de Bento Ribeiro. Muito conhecida. Nossa, fui ovelha durante muito tempo no pastor Álvaro Trindade e no pastor Carlos, que é o atual, acho que é Carlos Roberto, eu não sei se eu errar o nome dele todo, enfim, é Carlos Roberto? Carlos Martins, né? Eu sempre troco o nome dele. Pastor Carlos é um dos caras assim, mais importantes da minha vida, então eu sou congregacional de raiz, né? Ser de uma igreja reformada, uma igreja de 100 e poucos anos, fui cria ali, mas eu não me converti lá, me converti no trabalho. Eu venho numa vida muito louca, muito doida, e tenho a graça de ser conquistado pela minha esposa. Tenho uma esposa que eu sou pedra da coroa dela. Patrícia Pilar, a verdadeira. Minha esposa se converte antes de mim, e durante 2 anos ela ora pela minha conversão. Uau! E eu me converto no trabalho e me batizo lá em Bento Ribeiro. Então, começa esse movimento de vigília. Eu descobri esse negócio dessa vigília. Então, eu me batizei no trabalho, aquela coisa toda. E eu já fui inserido naquele ambiente de vigília. Depois, no ambiente de congressos que tinham envolvido também a igreja Campos Afonso. Sim. Onde eu conheci um povo fantástico ali, uma geração. Muitos deles são pastores, inclusive vocês comentaram até de um rapaz que é o Felipe, filho do apóstolo.
o Felipe José, que é pastor lá, mas tem um rapaz enviado, pastor daqui também Isso, enviado. pastor André Nunes. André O André também, e tantas outras. Eu tive a sorte de ser lançado. Eu acho que em um tempo onde Deus estava levantando uma geração no Rio de Janeiro, que hoje são pastores de vários lugares. O Rodrigo Gomes, que é pastor do Mevan Campinho, é desse tempo. Existiu um movimento Leonório Gurgel também muito forte. Nesse tempo surgiram os encontros com Deus. Eu fiz um dos primeiros encontros com Deus. Enfim, a história bem longa. Bem longa. Eu vim desse ambiente de muita paixão, muito avivamento, e Deus mudou a minha vida a partir de um casamento destruído. Vou começar a partir da minha casa a história. Era uma vez. Eu adoro história. Exatamente, eu ia falar. Era uma Aqui, vez, eu já ia fazer assim, ó. O pessoal de casa já sabe, eu já faço assim. Era uma vez, assim. vamos Era uma vez dois jovens que namoraram desde os 15 anos. A minha esposa tinha 15, eu tinha 16. Que legal. Conhecemos, namorávamos, gostávamos de surf, de praia, aquela coisa toda. E nesse lugar aqui, eu falei aqui, mas aqui era playhouse. Eu falei isso pra vocês antes. Minha esposa estava doida pra ver. Pra saber como é que né? Como é que ficou depois. É o lugar do nosso namoro e tudo mais. Então namoramos muito tempo, aquela coisa toda, 6 anos. Aí não éramos cristãos, nem nada disso. Tivemos o nosso primeiro filho. Antes do casamento, tudo torto. E Deus resolveu alinhar todas as coisas. Então Daniel veio nesse momento. Alguns anos depois, o meu casamento acabou, porque sem Jesus eu acredito que é muito difícil uma família permanecer estável. Meu caso não foi diferente, eu me perdi. Nessa altura do campeonato eu já tinha vivido algumas experiências espiritualistas, eu sempre tinha uma busca. Por algo, né? Por algo. Algo estava faltando, você não sabia o que era ainda. Era muito louco. Eu sou primogênito de uma família de espíritas de ordem kardecista e umbandista. De 3 linhagens de homens chamados à direção de trabalhos e de muitos ogãs, né? Eu sou músico de uma família de músicos e a maioria deles são tocadores de tambores, principalmente no terreiro da nossa família. Então a gente tinha essa ordem espiritual muito forte. Acabava que parecia que era de geração a Geração geração. em geração. E uma linha muito forte. A minha família tem uma tia minha que já mexia com magia negra. O meu avô, de parte de mãe também, desde cedo, me ensinava muito sobre flutuação, meditação, cura. Eu participei de muita cirurgia de cura, desde cedo sendo mentoreado a ter ser um médium de cura. Então era um misto muito grande de espiritualidade. Dentro dessa situação eu conheci Seixonoe, pratiquei o budismo, centro de Macumba da minha família. Pessoas maravilhosas. Eu não estou aqui discutindo o caráter nem a moralidade dessas pessoas. Só está, na verdade, apontando os caminhos que você percorreu ali. Eu era uma pessoa sedenta, e o louco era que eu amava Jesus no meio disso tudo. No meio disso tudo tinha Jesus e São Jorge, que eu falava assim, são os que me protegem. Assim. Então, era muito louca a minha vida nesse sentido espiritual. Porém, quando eu me vi numa situação de... Imagina, recém-casado, meio que um casamento assim, imagina 2 caras, 2 jovens, muito louco, o negócio de surf infantil. Eu acho que a minha geração era muito imatura. A gente sonhava muito com a vida. Eu acho que todo bom suburbano pensava em ser surfista de alguma maneira. Essas viagens, era pouca construção de algo maduro. Eu percebo os jovens da igreja hoje, pastoreando, você vê uma maturidade, uma linearidade muito clara. Eu não conhecia nada disso. Não conhecia Deus, não conhecia Cristo, mas amava Jesus. Dentro dessa loucura toda, eu me vi pai novo. Imagina, sem me preparar para um casamento, engravidando a namorada, mas ao mesmo tempo abraçando tudo isso, porque eu amei meu filho. Então eu vim construir uma família sem essa consciência de Cristo, sem salvação, mas com muita integridade. Amava minha esposa demais, topei tudo.
ela engravidou, eu não tinha trabalho, não tinha nada, mas encarei aquilo tudo. E mesmo sem conhecer, é aquela presciência da graça, né? Já existia uma escolha de Deus, uma graça preparada para mim, para minha esposa, que cuidou da gente daquele processo. Um furacão, mas que Deus estava naquilo e eu não sabia, sabe? Deus estava ali, eu não sabia, sabe o Betel? Eu não sabia que ele estava ali, mas, né, enfim. E dentro disso, cara, fomos caminhando algum tempo, só que eu me envolvi com um espírito de prostituição. Sim. Enquanto você está duro, jovem, perdido, você tem a sua namorada, você não tem muito mais nada, você não tem mais nada. Então, mas de repente então essa família que se constitui num processo muito confuso vai criando maturidade, e nisso eu me tornei analista de sistemas, comecei a ganhar bem. Só que esse processo de ganhar bem e amadurecimento, ele vem muito confuso. Sim. Porque como eu não construí nada e tudo foi acontecendo, você meio que vai ferindo os processos. Esse é o grande problema de quem não planeja a vida ou age prematuramente dentro das coisas. Então, quando eu vi um jovem, perdidão, de repente arruma um emprego, e agora você já tem um filho, e aquela garota é a tua namorada da praia, agora é a tua esposa da casa. É tudo muito estranho. Então, vira muito rápido, né, a chave. Vira né? muito rápido, você não teve tempo de processar nada. Você não codifica nada. Até mesmo o que você estava falando, você não planejou, né? Um casamento, a gente vai casar, a gente vai juntar, procurar uma casa. Não, acaba sendo um pouco as consequências de quem vai pulando as etapas. Exatamente. Né? E aí você se vê em ambientes de responsabilidade, você mesmo prepara. Só que o tempo passou e agora eu já não sou mais aquele garoto sem perspectiva, que estava confuso entre o rock and roll, tocar baixo, porque eu sempre fui músico, tocar o baixo das bandinhas de rock, pô, pai, cara, família, trabalho, muito louco. Só que dentro disso tudo eu prosperei na área que eu segui. E aí agora eu sou o cara que deveria ter vivido isso tudo anos atrás, e agora caramba, eu tenho um carro, eu tô com dinheiro, mas poxa, caramba, eu tô casado. Aí eu pirei o cabeção de novo. Nessa que eu pirei o cabeção, eu me envolvi com noite no Rio de Janeiro. Eu fiquei tão doido que eu fui pro pagode. Imagina, roqueiro a vida inteira. Olha só, como roqueiro e pagodeiro não, o cara tem que estar muito endemoniado. Eu não estava nem mais pré-endemoniado, eu estava totalmente endemoniado. Eu falo assim, minha mulher ri pra caramba. Não estava muito. Imagina, cara. Porque não se dá. Eu vi do Reis imagina, do Reis Against the Machine pra Salgadinho, cara, foi um negócio assim. Do Pearl Jam pro molejo, caiu demais o nível. Nossa. Falou aqui, pessoal que tem eu era aqueles roqueiros, velho, do lado B, tá ligado? Era assim, Soundgarden, coisa pesada. Eu não gostava de nada que tocava na rádio. Eu gostava do underground, assim, da coisa. Sim. Pô, pro molejão, bicho. Pô, cara, é muito demônio, né, cara? Desculpa aí quem gosta. Exatamente. Mas enfim, nesse interim de tempo, minha esposa, rapaz, eu sempre digo que a Patrícia é a primeira materialização da graça na minha vida. Porque a graça se materializa, né? A graça prepara caminhos, né? Sim. E ela converte na vigília de Bento Ribeiro, que era um movimento, a gente já pegou isso nos anos 90, a gente está falando de 98, alguma coisa assim, 97, 98, mas ainda tinha uma grande força, juntava milhares de jovens no Rio de Janeiro. Sim. E ela impactada com aquilo, ela de repente está vendo um programa de TV, olha a igreja lá da minha amiga, ela vai, alguém olha para ela e fala assim, sabia que Jesus te ama? Que tinha muito isso? Sim. Ela diz que viu um brilho no olho da menina, uma jovem. Ela diz que viu um sorriso, um brilho, que ela falou assim, cara, eu quero essa minha vida. E ela aceita Jesus nessa igreja. Nesse tempo, a gente já vivendo problemas no casamento, ela aceita Jesus, ela começa a ser acompanhada, e aí começam
o caos. Porque aí eu começo a ficar com raiva da igreja. Uhum. Aí eu chego na minha casa, eu falei, Patrícia, o que está acontecendo aí? Esse monte de mulher na minha casa. Ah, as irmãs que falaram que pode orar. Eu falei, irmã, orando aqui em casa. Aí pronto. Cara, eu vivi todo aquele drama do endemoniado que começa a perseguir a esposa que se converte. Todo esse drama. E aí, cara, nesse processo levaram 2 anos que minha esposa foi muito perseverante. Porque a gente viveu agressões, adultério, mentira. Ela sofreu muito. Mas ela, cara, ela tinha uma palavra. Eu falo hoje como pastor, pessoal. A minha conversão, cara, ela é um testemunho de que tudo é possível. Porque eu acho o seguinte, lá na igreja tem ex-viciado de crack. Beleza. Tem ex-viciado de tudo lá. Mas o ex-viciado em prostituição, cara, esse tipo de droga que está em todo lugar. A cocaína você tem que ir na boca. Ou alguém tem que te oferecer. Mas o viciado em prostituição, cara, aquilo está na palma da mão dele, aquilo está no ônibus. Em todo lugar ele vê o sexo oposto e ele se vê abalado pelo aquilo. É uma noia muito grande, é um negócio mental absurdo. E eu vivi esses dramas. Eu sempre digo que Jesus me libertou de um vício que eu nunca imaginei que eu ia viver, porque a prostituição era um vício. E eu dou graças a Deus, primeiramente a Cris e depois a minha esposa, que não desistiu. Sim. E eu aceitei Jesus no meu trabalho, cara. Aí conta, como é que foi isso aí? A história é longa. Mas vamos lá. Então, assim, ela perseverante, e aí eu já comecei a ceder um pouco. Aí eu lembro que eu fui na igreja com ela, e a pior coisa que tem é quando você vai na igreja, né? E aí eu com ela já boladão, assim, tipo, ó, eu não gosto de pastor ladrão, não. Esses caras são ladrão, aquela coisa toda, né, cara? Pô, totalmente. E para piorar, eu chego atrasado e o pastor Álvaro, cara, tá pregando sobre o quê? Palavra de dízimo, de oferta. Meu falei, Deus do céu. Me trouxe desse lugar do demônio, de otário. Pra aqui, pedir dinheiro. E eu saio de lá. E ela continua, e ela chorando, poxa, eu queria ter tanto ficado. E ela foi perseverante. Rapaz, tem uma história do encontro de casais que ela me levou. Retiro de casais. E aí, poxa... E nesse retiro você não estava convertido ainda, né? Não. Depois eu vou saber das histórias, porque eu me converto. Anos depois eu me torno pastor dessa igreja. Olha que coisa louca. O que Deus faz, né? Exatamente. Deus faz. Cara, essa história é linda. Porque o que acontece? Eu vou nesse retiro de casais que, poxa, Bento Ribeiro fazia com excelência. Eu não sei se ainda faz. Mas pensa num negócio maravilhoso, cara. E eu tô lá um dia. Foi assim, cara. Eu achava os crentes muito chatos, né? E, assim, até porque tem uns crentes que são muito chatos, né? Pô, tem uns caras que querem te converter goela dentro, né? Então você... Aí eu fui educado, mas aturando e falando pra ela, poxa, como é que vai ser a programação? Aí falaram que tinha um tal de um almoço. Falei, cara, eu vou esperar esse almoço, mano, eu vou meter o pé. E aí veio dormir, e assim, muito cochicho, eu não sabia que eram os irmãos orando, que era uma festa para todo mundo, porque estava todo mundo há um ano orando para eu ir. E eu não sabia o que era, você tá falando mal de mim, né, cara? Eu maldoso, né, cara? Eu quero ver o almoço, nunca esqueço, comida portuguesa, aquela coisa legal. E eu comendo aquilo tudo, achando tudo muito estranho, né, e tal. Cara, quando acabei de comer, marquei 1 horinha e falei assim, ó, tem que ir embora, tem que trabalhar. Eu larguei o retiro, cara. E todo mundo triste. Eu não sabia o que era triste, cara. Então, assim, eu deixei tudo. E ela continuou orando. Só que tudo piorou. E o pior foi porque eu assumi, eu fiquei noivo, rapaz. Eu tinha uma esposa enganada. Agora, uma noiva enganada. Uma amante que sabia de tudo e mais o vício que eu era esse endemoniado aí. Só que o que acontece, cara? Minha mulher é perseverante em oração. E, cara, assim, não tem jeito. Quando as irmãs do coque começam a juntar pra orar, né? Só as ninjas, né? Eu falo que a mulher tem raio laser, assim, né, cara? Cara, eu fui transferido para gerenciar uma indústria. Eu tava numa... Lembra da Arapuã? Era suporte nacional da Arapuã. Tinha uma grande proposta para gerenciar uma indústria plástica, na área de informática, sistematização, aquela coisa toda. E eu fui para lá.
Nessa que eu vou para lá, que eu nunca esqueço, o primeiro dia eu cheguei, aí tinha a recepção, eu nunca esqueço, tinha uma irmã negra, assim, forte, cara. Lembra até aquele, sabe aquele filme A Cabana? Aham. Cara, aquilo é real, cara, porque era a moça da cabana que tava lá, mano. Era a mesma coisa, era o Espírito Santo lá. Aham. Eu olho o livro, velho, eu achei estranho, um cara de capa, escrito assim, ele veio para libertar os cativos. No livro. Acho que é da Rebecca Brown esse livro. No livro, ela lendo assim, eu esperando assim no balcão, ela pegando a ficha, tudo, eu olhando, ela olhou para mim e falou assim, você tem medo? Sim mesmo, você tem medo? Ela falou assim, esse negócio meio esquisito, né? Você não deveria ter. Isso é muito importante para você. A mulher assim, sinistra, mano. Eu nunca mais vi essa mulher na empresa. Meu Deus. Gente de Deus, eu nunca mais vi uma segurança, eu não sei se trocaram, ele foi contratada. Na minha fé, eu acho que era o Espírito Santo mesmo, porque é mais bonito até na história, né? Fica mais mágico o negócio. Mas a verdade é que essa mulher só apareceu naquele dia, falou isso pra mim, eu não sei se transferiu da empresa de segurança. Depois eu até procurei e não achei. Resultado, eu vou para essa empresa. Minha missão nessa empresa era automatizar da venda até a superintendência, e eu trabalhava com a superintendência, aquela coisa toda. Então eu fui trabalhando sério naquele lugar, só que o superintendente dizia para mim que tinha um roubo na empresa. Então a minha missão não apenas de automatizar toda a empresa, mas achar onde estava o roubo. E eu comecei a suspeitar de um grupo na oficina, que para mim eles alimentavam um estoque, tinha um esquema ali. E eu fiquei meses, cara, trabalhando isso, eu comecei a perseguir os caras. Só que, cara, eu não sabia quem eram os caras. Nesse ínterim, minha vida virou de cabeça para baixo, minha esposa, então, eu saí de casa, a coisa ficou feia, aquela coisa, e ela orando, cara. Na igreja, velho. E eu falando para ela assim, ó, depois que você foi para essa igreja, tudo piorou na nossa vida, e tal, aquela coisa, aquela mentira manipuladora que só o diabo faz, enfim. Só que eu não sabia, cara, que tinha uma confabulação divina me cercando. Sim. O que aconteceu? Veio um determinado carnaval, que aí eu perdi tudo, aí eu perdi também a noiva, perdi aquela confusão toda. Cara, minha vida virou um inferno tão grande que eu me lembro que eu quase entrei debaixo de uma carreta com meu filho mais velho, Daniel, quase morri. Nessa confusão louca da minha vida, eu quase morri. Porque eu fui atrás da minha esposa, aquelas brigas, aquelas coisas horríveis que só o diabo prepara. Nesse interim de tempo, eu estava até e fui atrás dela na região dos lagos, onde ela estava com a família. Quando eu volto, eu quase morri com meu filho. E eu lembro, cara, de anos depois, olhar para os céus e falar assim, Deus, muda minha vida. Eu abri a porta. Tu abriu a porta, deu a chave para ele. E a chave, pode fazer. Só que eu estou dentro dessa empresa perseguindo as pessoas. E eu lembro que em janeiro a gente começava o pós-inventário, aquela coisa. Eu falei, poxa, agora eu vou demitir os caras. Só que, bicho, eu não fiquei bem emocionalmente. Minha vida começou a pirar. Cara, eu fiquei tão doido que eu fui praticar oferendas, acender velas, aquela coisa toda. E minha mulher vendo tudo, distante, orando. E eu comecei a perseguir ainda mais os caras. Só que eu comecei a ficar mentalmente perturbado, uma confusão danada. E um jovem chegou para mim, o senhor Alexandre, desculpa, porque assim, você entender o que é indústria. Na indústria, cara, existem os peões. Sim. E existe o gerente. A gente nem comer junto, comia. É um negócio bem elite. E esse menino foi lá assinar um documento, ele veio para mim e falou assim, eu estou vendo que o senhor está mal. O senhor sabia que tem acho que o senhor precisa, tem um cultinho aqui. Tá. Ele de novo outro dia falou assim, cara, tem um culto lá, o senhor Alexandre, é bom o senhor ir. O senhor está meio esquisito, tem uns negócios ruins contigo ainda, tem assim mesmo. Resultado da história, cara. Naquele tempo aconteceu um episódio, graças à automação, pessoas que eu passei um pouco mais de um ano convivendo e treinando e participando do que eles faziam, eu fui usado dentro do meu trabalho para demitir uma massa deles. Aquilo me deixou muito triste. Então imagina, minha família despedaçada, perdido, confuso, e aí aquelas pessoas me doeu. Porque eu sempre fui dele, porque eu falei pai de família, cara. E eu fiquei muito mal. Aí o garoto veio de novo, pô, era bom o senhor ir lá. E eu perseguindo os caras.
Cara, quando eu chego no tal lugar, era uma oficina e tinha um culto. Quem eram os caras que estavam no culto? Os caras que eu perseguia. E o principal que eu perseguia era o Paulo, que depois eu vim descobrir que era o pastor Paulo. Nossa. Cara, quando eu entro no lugar, eles começam a glorificar. Você imagina, da baixada, bem pentecostal. Quando eu entro no lugar, meu, é céu na terra, pego pulando, andando embora, não entendendo nada. É igual quando falta luz na igreja. E aí eu com medo assim, pô, que lugar é esse que eu estou? Nisso, cara, eu só lembro dele pregando o Salmo 51, falando, Senhor, tu é fiel. Resultado, eu só me lembro depois, eu todo sujo de graxa, rolando no chão, que aqueles caras me babando, orando, ungindo, quebrantando, eu aceitando Jesus. E os caras falando, aquele que nos perseguiu agora é parte de nós. Porque quando eu cheguei na empresa, Deus falou com eles, chega um agora, da minha parte, que por um tempo vai perseguir, mas um dia ele vai estar aqui, louvando ao Senhor junto com vocês. Era eu. Caramba! Cara, assim, isso até hoje, quando eu falo, eu fico muito emocionado. Porque eles já sabiam que você ia chegar, já estavam esperando. Exatamente. Deus já tinha preparado ali. Cara, esses caras me discipulam. Aí eu paro de comer com a superintendente. Eu surto lá dentro, cara. Eu piro, cara. Trabalho nada, não quero saber mais de ninguém. E o tal Paulo vira meu grande discipulador. E aí era muito louco, porque eu inventava coisa para ele ir para minha sala para falar de não sei o quê. Eu falei, agora fala para mim aqui de Romanos 8, que sei que você... E o cara ficava lá comigo. Depois eu virei o menino dele lá, ele cuidando de mim na fé e tudo mais. O superintendente não entendeu nada. Aí começou uma loucura. Enfim, cara, fui demitido pela glória de Deus. Fui demitido pela glória de Deus. Só que nesse inteirinho de tempo, o Paulo entrou no meu casamento, cara. E foi o grande interventor. Ligou para minha esposa, ligou para mim, e cuidou de mim, promoveu o reencontro, ela me deu uma chance. E aí a gente passou por um processo de 3 anos em Deus, sendo um relacionamento reconstruído. Sim. Ela, quando ela fala, um dia, é até legal você ouvir, porque ela, cara, minha esposa é demais assim. Porque eu falei para ela, eu lembro que eu falei para ela assim, olha, o diabo roubou o meu coração de você, minha filha. Eu sempre te amei, mas ele roubou. Você me dá uma chance de Deus mudar isso? Você me dá uma chance? Ela falou, eu dou. Cara, imagina você... Eu voltei para o meu casamento, obedecendo a Deus, obedecendo o pastor que cuidou de mim e crendo que o sentimento podia ser restaurado, porque eu já não tinha mais sentimento nenhum. Sim. E Deus fez. Era tão bonitinho que a gente dormia, orava junto, e eu falava assim, ó, se eu tiver algum pesadelo, eu te conto. Ela falando isso, não é barato, porque eu acordava e falava assim, vai ter esse sonho com tal coisa. E ela orava por mim várias vezes, assim, e sonhos assim, macabros, velho. E eu contava tudo para ela. Resultado, tudo foi muito rápido. Nesse inteirinho de tempo, eu vou congregar com ela na igreja congregacional. Pastor Carlos foi assim, um instrumento de Deus na minha vida, acreditou na minha vida, só que eu já era músico, lembra? E nisso, passa alguns meses, o cara do músico é assim, os caras, ele toca, ô rapaz, vem pro louvor aqui. Um chama o outro. E sempre falta baixista, né? Parece que ninguém quer saber de baixista. Falta um baixista. Aqui tem muito baixista, todo lugar tem falta baixista. Sempre falta baixista. A gente ora por alguns. Eu era baixista, assim, os caras, meu Deus, eu sendo baixista. E aí eu comecei a me envolver com aquilo, rapaz. E Deus preparou muita coisa para a minha vida, assim, que... Rapaz, eu sou muito privilegiado, porque eu já chego nesse lugar com a minha esposa, agora num processo de restauração. Eu tô com ela numa vigília, é tudo muito novo, né? Eu tô na igreja com ela sempre fala que ela só queria que eu fosse... O sonho dela eu e ela, o Daniel, que não tinha o Danilo ainda, indo para a igreja, que ela achava bonita aquelas famílias domingo na igreja. Sim. E eu tocava no domingo, acabou a vida feliz. Sim. Ela sonhou um mundo feliz. Sabe, Deus tudo. A gente viveu essa vida feliz ali, só que, cara, no comecinho ainda, assim, eu tô lá, aí tá tocando uma música, você vai lembrar, Rompendo em Fé. Quem estava lá era o pessoal da comunidade Zona Sul. Uau. O pastor Edson Feitosa, Sim. que era o que compôs essa música. E eu tô naquela vigília lá, e assim, pra mim era muito estranho, eu falava em língua, né? Aí eu ficava assim, que é isso? Os caras falando um monte de língua lá, cantando, e eu, aquele
lotava aquelas vigílias, cara. Muito cheio. Eu tô no meio daquela vigília assim, então ele pediu oração, os caras oraram, eu fui lá pra todo mundo orar, eu tô lá, quietinho, daqui a pouco esse cara olha pra mim e fala assim, eu quero falar contigo. Comigo? É. Aí vai eu e Patrícia, ele fala assim, olha, o que eu tenho pra entregar pra você, eu não posso falar agora não. Rapaz, há muito tempo atrás eu estava na Lagoinha lá, na Rede Super, fazendo um programa lá, não lembro o nome, eu contei isso, ele até entrou em contato comigo. Que legal. Muita gente boa. Ele botou um cartãozinho e falou assim, você me liga amanhã, que eu tenho uma palavra para liberar para você, que eu não posso liberar agora. Eu falei, poxa, não vou dormir. Desempregado, né? Jamais. Quando eu vi o cartão, acho que ele trabalhava na IBM ou na Petrobras, alguma coisa assim, eu não lembro. Dando emprego. Eu falei, pô, Deus é bom, né? Perdi uma parada, agora eu vou botar melhor, né? Falei, tá tranquilo. Eu liguei já com essa intenção. Ele falou assim, meu filho, quem é você? Eu falei, meu nome é Alexandre, eu estou me convertendo agora, aquela coisa. Contei. Ele, rapaz, eu te vejo pregando. Eu vejo você canta. Eu falei, eu não. Esse cara começou a falar um monte de coisa pra mim. Eu vejo você viajando, pregando. Eu falei assim, tá bom. Aí ele falou assim, mas quem é essa mulher que te persegue? Aí eu contei a história do processo que eu vivi, ele orou comigo. Eu falei, meu Deus, aí, pum, primeiro bingo assim, tipo, eu falei, Patrícia, pô, esses caras estão falando umas coisas pra mim aí, Patrícia, que é muito esquisito. Não era um emprego. Não era emprego. O negócio de pregar. Amor, se você ficar crente, pra mim já tá bom. Aí, cara, começou assim, aí eu tô lá, aí eu começo a me envolver com a igreja. Aí o pastor fala, você quer ajudar aqui no louvor? Eu falei, pô, legal, vou lá pro louvor, comecei a ajudar. Aí eu lembro que a líder do louvor falou assim, amanhã tem um cara aqui na igreja, chamado Azaf Borba, que ele é muito legal, quem quiser vir aqui à tarde. Bicho, mas eu não tinha noção de ninguém quem era. Sim. Aí eu vou à tarde, cheguei lá, não tinha ninguém. Ficou eu e Azaf Borba, conversando a tarde inteira. E aí, você imagina. Meu Deus do céu. Vida na vida, com certeza. Sou a líder, não sei o quê, ele gostou de mim, ele falou um pouquinho da sua vida, eu comecei a contar, eu tenho um filho, assim, me falaram tal coisa, ele começou a chorar, velho, me abraçou, e começou a falar a mesma coisa que outro cara, um dia você vai ministrar, cara, você vai pregar, e cara, assim, cara. Eu falei, o senhor tem certeza disso? Ele, meu filho, eu não tenho certeza, eu estou falando que Deus está mandando. Cara, até bonito, porque anos depois eu encontrei o Azaf, já com o Daniel e Danila, a gente, no tempo de louvor tudo, eu fui lá levar os meninos, abracei, ele lembrou, cara. Que legal. Chorei pra caramba com ele, falando assim, cara, agradecendo a Deus, ele falou, eu te falei que Deus ia fazer. Assim, foram meus caminhos, cara, foram sendo cruzados, assim. E eu tocando, nessa que eu tô tocando, eu lembro que nesse processo todo tinha um programa chamado SOS da Vida, da Renascer. Esse eu não Um tal de Oficina G3. G3. Aí vinha um cara chamado Manga, chutando umas bolas, chutando um skate. Aí tinha uma banda chamada Bride. Aí eu falava assim, pô, cara, eu já me converti, mas essas músicas eu não gosto muito não. Eu achava aquelas músicas... Minha cunhada, vendo que eu estava na igreja, ela se empolgou e trouxe um CD do Marquinhos Gomes, daquele outro também, daquela banda que parecia Roupa Nova. Novo Som. Os caras é muito legal, mas pra mim, cara, que vim do rock, eu vi assim. Era outro estilo, né? Eu falava assim, pô, eu achava chato. Aí, cara, de repente eu tô vendo um programa, cara, Rock and Roll, Bride, tal de Bride. Cara, eu falei, Deus, os caras cantam mais que o Axl Rose, velho. Eu fui me envolvendo com o negócio de rock. Rapaz, anos depois eu vou tocar. Aí eu começo a tocar com uma bandinha da igreja, meio que underground. Imagina, cara, eu casado, um filho, só que a minha esposa, ela tá vendo me converter. E sabe aquela mulher que tá falando assim, ó, deixa aí, cara. É Jesus na vida dele? Eu só não quero que esse homem. Eu não quero que esse homem volte daqui. Ela foi deixando. Deixa ele aí. Aí tá, cara, e aí, né, eu tinha ficado desempregado, aquela coisa. Só que logo no interim de tempo, esses primeiros 6 meses, eu ouvi, cara, eu tive tanta experiência com Deus que eu achava que para os crentes isso era normal. Tu tá entendendo, cara? Sim. Outro dia eu fui ler a biografia do John Wimber, que é o fundador da Vina.
Eu gosto muito desse movimento. Eu cheguei nesse movimento, depois eu te falo, que esse Jesus Movement agora, o pessoal do Jesus Freak, esse movimento revolucionário lá dos anos 70, 80 dos Estados Unidos, que tem até o filme agora. E o John Wimber, cara, na sua biografia, ele fala uma coisa interessante, que a conversão dele foi assim, tipo, ele leu a Bíblia, ele quis ver o que estava na Bíblia. E ele, no início da sua conversão, se assustou muito porque ele via que os crentes não viviam o que estava na Bíblia. Ele apaixonou com cura. Então, oriundo da onde eu vim, cara, eu entendi assim, cara, de ser normal esse negócio. Porque nesse processo todo, cara, que eu fui vivendo, eu fui tendo muita experiência com Deus e eu achava normal. E aí eu ia falando para os caras da igreja, que conforme eu fui caminhando na igreja, daquele primeiro ano, 1 ano e meio e tudo, eu ia falando para eles assim, poxa, Deus falou comigo, eu estava em tal lugar. E os caras ficavam meio assim, sabe? Ué, tipo, Deus fala com você, como assim? Chegou agora e ele tá falando contigo. Eu perguntei, e assim, na minha inocência, eu falava assim, pô, cara, eu tava orando e eu senti um sopro chegando, foi entrando dentro de mim assim, eu fui sentindo um negócio me queimando por dentro, cara, eu comecei a tremer todo e eu sentia como se Jesus estivesse chegando no meu quarto e tal. Eu ia falando para as pessoas assim, os caras... Eu virei meio que com ele, tipo, o marido da pastora, da Patrícia, ele tá meio maluquinho, né? Negócio de Jesus. Eu fiquei, mano, eu fui, só que eu não sabia. Cara, era tão interessante. Porque às vezes a gente, no geral, assim, né? Acaba que a igreja, ela depois de um tempo, né? Que as pessoas vão caminhando, elas parece que engessam aquilo. E vai vivendo só o que está na programação. É o culto, é o louvor. Arroz e feijão. Exatamente. Não, e acaba colocando Deus dentro de uma caixinha, de uma forma que tem que funcionar assim. O louvor tem que fluir até aqui, nesse determinado ponto. E esquece que, na verdade, óbvio que as experiências não se tornam doutrina, né? Porque é uma experiência pessoal. Mas que Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, né? E não é para você extinguir a experiência do outro, ao contrário, é para você olhar e glorificar Deus através da experiência que o outro está tendo, né? Eu estou colocando aqui bem essa coisa primitiva de como foi tudo, né? E como foi forte, cara. Só que eu não tinha noção de nada disso. Eu não tinha absolutamente noção de nada, cara. A única coisa que eu tinha noção é que, poxa, eu conheci Jesus, depois de procurá-lo em tudo quanto é religião, e eu estava tendo uma experiência. Cara, você tem ideia? Quando eu aceitei Jesus naquele lugar, eu já fui impactado com aqueles caras lá. Quando eu volto à minha casa, dentro desse processo, a gente está falando de uma janelinha de 2, 3 anos. Que eu digo o seguinte: em 3 anos Deus restaurou o meu casamento. Foram 3 anos. No dia que eu caio impactado naquele lugar, começo a caminhar com esse pastor dentro do trabalho, e a minha esposa me dá uma chance de restaurar. Só que aquilo levou um tempo. Só que dentro desse tempo, cara, eu às vezes hoje me vejo com saudade da intensidade de coisas que eu vivi. De repente é porque o teu coração estava tão... Até assim, Deus também conhece você. Deus sabia que precisava ser daquele jeito. Daquele jeito. E também, assim, quando a gente está chegando para Cristo, a gente não tem uma fórmula. Sim. Né? A gente não está ainda dentro do, vou dizer, sistema, mas não é que seja um sistema em si, mas pregar é isso, cantar é isso, louvor é isso. A gente só quer se entregar para Jesus. Né? Você estava ali vivendo o ápice da restauração da sua vida, da reestruturação de tudo, do renovo que você estava vendo. Você só estava querendo viver com Jesus. Né? E acaba que ele se revela de um jeito. Acaba que falando assim, né? Engraçado porque a gente vê hoje, né? Muita gente se acostuma com a presença de Deus e não se aprofunda na presença de Deus. Exatamente. E aí vive aquele, igual eu tô falando, o arroz com feijão. E aí, tipo assim, dá saudade daquele tempo, porque até eu era mais intensa. Porque aí Deus se revelava, como eu estava mais intensa, a maneira que eu enxergava Deus era mais íntima. Na verdade, a nossa percepção ela fica diferente. Né? Porque a presença de Deus ela é estabelecida. Tá bom, tá aqui. A nossa percepção é que muda. Eu sempre trago dessa experiência, como pastor de uma igreja e tal, aquela coisa toda, e nas igrejas, cartas, graças a Deus, Deus tem soprado, então a gente hoje está com outras comunidades. Mas eu sempre falo para os meninos assim, vamos organizar.
de maneira que a gente não perca também essa flexibilidade de Deus fazer como Ele quer, de não engessar nem o coração, nem a mente, nem a congregação. Isso aí. Porque, cara, era tão forte, e era interessante que quando eu falava, assim, porque, cara, muita experiência com Deus, assim, que me marcou muito nesse processo. E como você falou, era necessário. Uhum. Era muito pecado, tinha que ver uma graça abundante em todos os aspectos. Uhum. E eu fui sendo atingido, e foi tudo muito rápido. Ao ponto que esse cara, coisas assim, tipo, esse cara, o Manga, que estava lá, eu vendo, assim, nesse processo de conversão, eu começo a tocar com uma bandinha e Deus fala comigo, você vai ser seu amigo. Eu falei, mano, peraí, eu comecei agora aqui. E eu tô na igreja, tem essa banda com os caras, não era nem do louvor da igreja. Os caras falam assim, olha, a gente quer fazer um evangelismo, a gente soube aí que tu era roqueiro, pergunta sua esposa se tem algum problema de você tocar com a gente. Rapaz, imagina, eu fui tocar com um monte de menino ali, que minha esposa, não, é pra fazer obra, você vai ser bom pra você. É pra igreja, vai. Aí minha esposa, não, vai. Sim, Eu falei, amor, posso ficar um ano em casa só buscando a Deus? Porque cara, eu olhava pros crentes e falava assim, pô, os crentes são legais, né? Eles são diferentes. Eu me sentia, cara, um imundo, entendeu? Uhum. Então, quando eu olhava os crentes, eu lembro de um irmão chamado Ronaldinho. Eu falava, cara, ele parece uma ovelha, né, cara? Tipo assim, ele não oferece mal pra ninguém. Eu me sentia um monstro, sabe, cara? Uhum. Você tá entendendo? Aquele cara pesado. Eu queria ser igual o Ronaldinho, cara. Aí, rapaz, isso, bicho, assim, totalmente instintivo. Uhum. Eu tava com uma boa reserva de dinheiro, foi pra minha esposa assim na época. Eu falei, amor, a gente tá restaurando, tem algum problema de eu investir todo o dinheiro no nosso casamento? Assim, tipo, como? Eu quero ficar em casa um ano orando, eu quero ser crente, e eu quero ficar nesses cultos todo aí. Qual é o culto que tem na sua igreja? Tem segunda de manhã, tem quarta-feira de libertação, tem que não sei o que. Olha, eu queria em todos. E aí, cara, E a fome ia ser dinheiro tanto, eu né? comecei a ir em todos. E aí descobri que o cara baixista, sempre falta baixista. No culto de oração, Jacó, eu tocava todas, aquele negócio de Jacó segurou o olho. 7 da Todos manhã, os corinhos. com as irmãs no corinho. E eu fui vivendo muitas experiências com esse povo. Ao ponto, cara, que um belo dia eu tô tocando. Quem é o cara que tá no estúdio comigo? O Manga, da oficina G3. Caraca, que legal. Virou meu amigo até hoje. Uhum. Então Deus foi preparando, cara, na minha vida, uma alavanca de coisas muito rápidas, cara. E quando eu vi, eu estou no campo missionário. E o sonho da minha esposa acabou. Aquele sonho de Aroleiro, tudo bonitinho. Uhum. Aquela família, Billy Joe, cabelinho. Cara, esquece. Campo missionário, velho. Curitiba, Colombo, Caramba. região de Curitiba, numa roça danada. Com essa bandinha, a gente foi tocar lá, acaba que essa história de tocar virou um campo missionário de 1 ano. Então o que eu pensei de ficar sem trabalhar 1 ano virou quase 2. E eu fui morar com o pastor, uma loucura danada, meu irmão. E aí eu conheci o que é sofrer pelo Evangelho. E uma voz dizendo para mim, eu te trouxe para cá e aqui Deus vai moer você. Agora vai começar o processo. Mano do céu. Então, tipo, eu vinha em casa. Aí é a loucura que a igreja às vezes não entende. Tipo assim, eu tô no campo missionário, Deus começa a falar comigo, eu ligo para casa, Deus está falando a mesma coisa para minha esposa. O que era uma viagem em Curitiba para tocar com os caras e voltar, virou um campo missionário na casa de um pastor para começar a fazer a obra, construir igreja. E o que eu pensei que era só isso virou pregação em centro de reabilitação, pregação em presídio. E um cara louco que nunca me viu na minha vida e falou assim, Deus mandou você aqui. E Deus falou para eu discipular você. E esse cara é meu grande pai na fé até hoje. Uau. É como o pai dos meus filhos. Um pastor policial curitibano pega um carioca. E aí o meu ministério começa ali, assim, efetivamente. Porque, em acordo com a minha esposa, eu vinha... Ela ia, eu vinha, processo não tinha como ficar todo mundo lá, então só tinha o Daniel. Então eu vinha uma semana, ali a outra, quando não dava 2 semanas eu vinha, ela ia, ficava naquele bate-ponto, gastando aquela fortuna de passagem. Mas sendo discipulado por esse pastor, a ideia era morar em Curitiba e ser obreiro dele. Agora imagina, cara, de repente eu sou
convidado para ser obreiro numa igreja quadrangular em Curitiba, não estou entendendo nada. Até que Deus fala com ele, fala, filho, você vai ficar aqui tanto tempo, e Deus tem um chamado na sua vida. Eu falei, chamado? Deus falou com a gente que você vai ser um pastor. Eu falei, e o pastor? Não, você tem alguma coisa errada. Aí ele me pega e me leva para um presídio com ele, para pregar o evangelho com ele, que ele era policial, então o irmão dele era carcereiro de presídio. Eu estou lá no presídio jovem em Piraquara, um negócio desse. E aí, quando chega nesse presídio, eu estou vendo o irmão dele saindo, e o outro saindo, fica eu sozinho, com os guardas e um monte de delinquente, velho. E eu procuro o pastor Moisés, e procuro o pastor Sérgio, não acho. Aí eu abro a Bíblia, ele pega e fala assim, eu te falei que você era pastor e você vai ver isso agora. Aí os caras, quem vai pregar? Os policiais. É você. Com aquele monte de detento sentado. Tinha que ter uma palavra. E agora, Deus, e agora? Vai fazer? E aí eu começo a falar com os caras, velho. Eu assim, perdido, e dá um bilhete assim, ó. Todo homem de Deus tem uma palavra, você tem uma. Eu abro a Bíblia lá daquele jeito, minuto de sabedoria. Sim. Cai no negócio lá e começa a falar. E aí no final da história, velho, eu mando os policiais embora, fico com os garotos, e a história vai, nego chorando, e não sei o que. 2 horas depois volta o Moisés, cara. Então, eu não te falei que você era um pastor? Precisei te deixar aqui para você saber disso. Então, a primeira fase da minha história é essa, caminhando com o cara, passa uns anos, eu volto para o Rio, volto a trabalhar, volto para a igreja congregacional de Bento Ribeiro, volto à vida linda. E eu falei, ponto, cumpri o estágio. E agora eu sou, poxa, o líder daqui da igreja. Essa história de pastor a gente deixa para um outro dia. Só que conheço uma menina chamada Zoraide, sua esposa conhece, Soraya, Gino, Fábio, pessoal de Marechal Hermes, um bispo chamado Hélio Brum, da comunidade Honório Gurgel, uma galera fantástica lá. E eu começo a ouvir umas canções de Minas Gerais e um cara louco falando, oh, Jesus! Um tal de Judson de Oliveira, de um CD chamado Quem Se Importa? Quem se importa? Você não vê, você não vê as pessoas se afogarem. Eu lembro da capa do CD do Quem Azul. Se Importa. Exatamente. Então, cara, e aí, bicho, minha vida, eu volto pro Rio, volto a trabalhar, agora eu vou trabalhar na Embratel, tô com uma vidinha, começo, aí me tornei um gerente de sistemas da Tassista PDS, tô top, cara, só que, cara, o coração começou a incendiar com os encontros com Deus, com as conferências de adoração. Começa a rolar um monte de conferência no Rio de Janeiro. Já estava de um jeito bem diferente. 2001, 2002. Sim, que o pessoal até brincava que era aquelas conferências do VEM, né? Porque era Lívia Soares, David Gillan, Antônio Cirilo, né? Toda essa galera aí. Exato, bicho. Esses caras destruíram a minha vida. Eu lembro que nessa época eu tinha acho que uns 15 anos e tinha uma livraria aqui perto que abriu e tava eu e um amigo meu, eu costumo chamar de aleluiado. Estava tão aleluiado com essas coisas que tinha um livro que hoje voltou à moda, assim, voltou ao topo, Qual? né? Que é Os Caçadores de Deus. Pô, esse livro, ele assassinou o sonho de muita gente. Os Caçadores... Aí a gente ficou apavorado com esse livro, assim, apavorado ao mesmo tempo apaixonado. Eu quero. Tommy Keller, qual o nome dele? Eu acho que é esse mesmo. Eu esqueci o autor. Então, velho, você tá ligado. O Brasil foi impactado, cara, de uma forma, aqueles anos 2000, 2001, Sim. 2002, começou a se derramar sobre o Brasil algo que foi gerado num ambiente ali em Minas Gerais, com Lagoinha, com Batista de Contagem. Isso. Esse negócio implodiu e como uma panela que começou a derramar uma água fervendo sobre o Brasil. Um cara louco, desafinado, chamado Antônio Cirilo. Heloísa Rosa. Heloísa.
E esse negócio começou a derramar sobre o Brasil, cara. Gerson Freire com Geração Profética, aquele negócio todo, beleza. Bom, eu tô contando a primeira fase da história, né? Eu tava lá, cara, a gente não imagina nada. Eu volto, tô aqui, minha vida é tranquila. Tô tocando minha vida. Tá tudo certinho, do jeito que você... Pô, comprei um tempo lá. Isso. Aquelas coisas que eles falaram pra mim. Aquelas coisas que o Moisés falou pra mim. Só que, cara, nisso, cara, também chega, que é uma mistura do movimento de Minas também com o pessoal do G12 que chegou. De repente parecia que era tudo a mesma coisa, e não era. Sim. G12, movimento de adoração de Minas Gerais, as paradas de Israel, tudo isso acontecendo no mesmo torão, uma implosão. Toda semana tinha uma conferência no Rio de Janeiro, cara. Toda semana tinha uma coisa. E Bento Ribeiro, tendo um templo grande, para a época, pô, começou. Aí, cara, o que acontece? O pastor Carlos falou assim, meu filho, poxa, eu vi que você chegou, que tá firme. A gente vai fazer um negócio aqui, um retiro. Ele não falou que era encontro com Deus. Falou, um retiro, você não cai não, os homens vão rindo, acho que você seria bom para você. Então eu falei, poxa, pastor, eu amo tanto o pastor Carlos. Tudo que ele falava para mim, eu falei, é bom, você acha que é bom? Então eu vou lá, tá tranquilo. Era um encontro com Deus. E aí, cara, eu já não era... A minha tendência foi sempre a chapação. Ainda vou para um lugar, eu já volto mais doido, nesse retiro eu já volto do encontro com Deus como? Mais surtada ainda. Nisso, cara, eu começo a acreditar, velho, naquilo que ele falava para mim um tempo atrás. Eu começo a me engraçar de compor as músicas. E começo... Não é pastor não, né? De repente a tua casa começa todo o dia a ficar cheia. Aí o pastor Carlos lidera louvor, filho, lidera louvor. Cara, minha casa pequenininha, dormindo 30 pessoas na casa, lembro tudo quanto era lugar para minha casa, esse povo indo para minha casa. Minha casa, eu falei, o que está acontecendo aqui, velho? E aí eu começo a mesa na minha casa, tem uns caras da igreja cantar, a gente começa a escrever aí começa a surgir umas canções assim, eu sou do meu amado, ele é mesmo, a minha falar dela. anseia por ti, não quero mais. Essa galerinha é dos meninos que eu estava liderando. Não quero mais olhar para trás. Quero ser santo como tu és. Esses dois meninos eram o menino que eu liderava, era da minha equipezinha. Eu era o baixista, o Gilda, a Carol, e aquela galera, Rodrigo Claro. Aquele Rodrigo Claro, o cara que tocava teclado, me dava problema, porque ele estava namorando, acabava o louvor, ele fugia para fazer as paradas erradas dele, eu brigando com ele. Meu liderado, velho. Que daqui a pouco eu estava liderando esses caras e estava nascendo na minha casa, o ministério que se tornou depois o tal do Som do Meu Amado. Som do Meu Amado. Só na minha casa isso. Na varanda da minha casa. E aquele CD... Esse CDzão que era uma bandeira assim bonita. Uma noiva. É uma noiva, isso. Aquelas músicas tudo minha e do Gidel. Que legal. Cara, que legal. Como eu ouvi esse CD. Mas assim, era tudo muito espontâneo, porque a gente era os piores músicos da igreja. Reuniu os piores músicos, botaram eu era mais para lá do rock, imagina. Mas só que tem um problema que as pessoas não entendem, que é que você coloca o pessoal junto, daqui a pouco fica bom. De tão ruim fica bom. A gente se porque tava junto o tempo inteiro. Tu sabia dessas paradas não? O Danilo não falou pra você essas coisas não? Não. Sabe não? E aí a gente começa a cantar aquela música. Subirei ao monte do Senhor e de lá vou olhar a cidade. Fiz aquela música no Monte Sulacap. Caramba. Não tinha o Monte Sulacap? A gente ia direto. Eu subi no monte e eu escrevi, subirei ao monte do Senhor e de lá vou olhar a cidade. Eu e Rodrigo. Caramba. Começamos a fazer aquelas canções todas ali, assim, no movimento de muita paixão, pós-encontro. E muito clamor pelas nações, e muito juntos, e muito de chapando, aqueles congressos. E na igreja, na congregação de Bento Ribeiro, esses congressos eram fortes. Era muito, e assim, você olha hoje, é muito diferente, né? Muito diferente. Nossa. E aí, a loucura, Deus falou comigo, faz uma conferência, chama os jovens do Rio de Janeiro. E aí comecei a chamar, eu conheci esses caras todos. Aí que eu fui conhecer essa galera toda, eu fiquei muito doido, bicho. Gravo um CD sobre o Meu Amado, vira um inferno na minha vida. Tava tudo muito bem. O que acontece? O que acontece? O Cirilo vem no Rio de Janeiro pela primeira vez e ele vai em Bento Ribeiro. Cara, ali minha vida, assim, cara, ali foi um... Por quê? Porque lembra de Curitiba? Sim, sim. Em Curitiba, cara, nesse inteirinho de tempo, eu fiquei 1 ano e meio, quase 2, o cara que tocava gaita na minha banda, sabe o que era? Não. Davi Passamani. Sabe o que é Davi Passamani? Aham. Ressuscita
cantar. Aham. Até ele era o gaiteiro da banda. Tá todo enrolado com um monte de coisa aí, mas assim, eu conheço aquele cara. Aham. Precioso, cara. Caramba. Precioso. Querido, cara. Lamento ele estar nesses processos toda Sim. a vida dele. Gostaria muito até de encontrá-lo. Conheço o pai, conheço Sim. a mãe. Era o cara da gaita, velho. Cara, que legal. Aí tinha um outro doido que a gente só vivia brigando com ele porque ele era chato pra caramba. Cris Bastião. Depois de se tornar o filho do homem. Filho do homem. Me deu dor de cabeça demais. Era esse meio que eu tava Sim. lá. Eu tô aqui nesse processo de avivamento. Eu começo a ouvir de conto com Deus os discos de quem? Dos caras. Caraca, que legal. Eu quero ser. Falei, mas o que esses caras estão cantando, velho? Os garotos lá de Curitiba, pô. De Pato Branco, que a gente canta. Uhum. Pato Branco. Aí eu falou de Pato Branco soltei, esses velho, dias. vendo isso tudo, aí com esses caras eu tô vendo esse negócio todo. Aí eu, 12 horas de adoração lá na igreja, vi essa galera toda, cara, vamos ajudar aqui, Bento Ribeiro. Eu falei, pastor Carlos, fazer uma conferência e tal. Aí Ivanilda, aquela irmã que lá de Bento Ribeiro, organizou um negócio de adoração, chamou o Cirilo. Beleza, cara. Eu tô na minha casa, bicho, de tarde. Era um sábado. Eu ouço o Senhor falar comigo, hoje, esse homem que tá vindo aqui vai te ungir, se prepara. Eu falei, bicho. Aí lembra que eu falei assim, pô, Aham. fica falando aqui, pensa que eu sou maluco. Aí eu vou pra igreja, cara, quietinho, aquele lugar lotado com o Cirilo lá, bicho. Conferência de adoradores, negócio desse. E eu tô quietinho, o Espírito me incomoda de Uma orar. conferência Reino de Adoradores, acho que era alguma Encontro de coisa. adoradores. É, Encontro de Adoradores, eu lembro disso. Aí, rapaz, o Espírito falou assim, olha, você precisa orar com a sua esposa. Ainda tem algumas coisas que vocês precisam resolver. Olha aí, cara. Eu já estou falando de 5 anos de um processo. Aí eu, beleza, eu fui lá para trás do altar, estou ajoelhado com ela, eu fui pedir perdão a ela. Falei, amor, tem algo que eu preciso te pedir perdão, porque você sempre foi uma menina santa, mesmo sem ter a clareza do Senhor, você sempre amou a Deus. Mas eu não te respeitei, eu sinto que eu preciso te pedir perdão, eu deveria ter te levado para o altar, te tratado como uma nuvem, chorando, velho, assim, falando isso. Diz que eu estou chorando, ela começa a chorar, e a gente se abraça, diz que a gente está abraçando, olha como Deus faz, cara. Nesse momento parece que desatou algo no mundo espiritual, cara. Eu ouço uma voz falando assim, ó, quem é Alexandre? O Cirilo manda me chamar, velho. Eu estou atrás do altar. Alexandre, daqui, quem é o Alexandre aqui desse lugar? Aí o pessoal vai lá atrás do altar, acho que o Senhor está te chamando. Eu subo, velho. Quando eu olho aquela igreja lotada, ele fala assim, você, Deus mandou fazer uma transferência na sua vida, você se ajoelha aqui, quando eu vou andando para perto dele, eu caio. E aí o cara bota a mão na minha cabeça, começa a me ungir e dizer, olha, eu transfiro para você isso. Uau. Ali, cara, foi um misto de coisas, boas e ruins. A partir dali, cara, foi um inferno na minha vida. Porque eu estava tão feliz, lindo. Tava tudo bem, tudo cara, passa um tempo, a primeira coisa me tirou da liderança. Aí os caras começam a me perseguir. Aí o pastor é influenciado pelos caras. Eu fui parar no COT, cara. Olha como Deus faz. Eu falava no Marcos Antônio Borges, o COT, que tinha aquela escola EFOL em Curitiba. Quando eu vejo, eu estou tão doente emocionalmente que eu vou parar lá no cara. Nisso que eu vou parar lá no cara, bicho, uns caras me chamam, souberam que eu estava lá, me ligaram de Minas. E quando me ligam de Minas, cara, eu comecei a falar com um cara chamado Gerson Freire e Judson de Oliveira. Eu sou convidado. Olha só como coisa. Cara, você está aí, soube que você não está mais no som do meu amado, você não está mais no Bento Ribeiro. O que aconteceu? Eu chorando. Os caras, vem aqui em Minas. Cara, eu vou em Minas, velho. Eu vou parar dentro do clamor pelas nações, velho. Com o Gerson Freire, com esses caras todos. E aí o Gerson Freire fala assim, cara, vem caminhar comigo, eu estou precisando de um baixista. Se eu não tenho chamado pastoral, minha esposa falou que sonhou com um pastor que é baixista. Cara, esse cara não tem... Quando eu vi, bicho, eu tava lá, tempo de cantar, chegou. Eu era da equipe, velho. Nisso eu vou morar em Minas, velho. Caramba. Passa um tempo, eu me torno da equipe do Ricardo Robortello no Clamor pelas Nações. Eu viro produtor do Liberdade do Clamor pelas Nações. Nossa. Eu e Daniel Alencar. Minha vida nunca mais foi a mesma, cara. Fiquei em Minas 5 anos caminhando com o Judson, com o Jess, com o Ricardo. Que legal. Perto de Nívia. Uau, cara. Eu fui andar com esses E caras. é engraçado assim como você percebe que
para muita gente, né, olhar o chamado, olhar o profético de Deus, olhar isso é muito bom. Óbvio, é muito bom. Mas só que viver Isso. o que você viveu, a história e os processos, né, suportar as pressões, Foi difícil. que é o que na verdade vai provar se você de fato está pronto para a posição que Deus está te levando. Sim. Né? Porque é muito lindo, você fala, não, porque Deus tem um chamado para mim, obrigado pelo seu sim, né? Obrigado pelo seu sim, não, cara, calma aí. Porque Não sabe como que eu não queria sabe- dizer não. Eu não tive como não dizer não. A vontade era dizer não, mas eu disse sim. Né? E o sim não foi tão fácil dizer. Porque você ser restaurado na sua família, de um casamento, Sim. desse nível, né? Você viver, na verdade, eu acho que para Deus o mais importante não era nem onde Ele estava te levando, mas o que Ele está construindo dentro de você Sim. e da sua família. Sim, ali, né? sim. Esse eu acho que foi o que você falou ali. Na hora que vocês dois foram pro altar, ali para trás do altar e zeraram as coisas, né? Ali eu acho que Deu um desatar, né? foi um desatar, não foi a porta abrindo para um novo tempo na sua vida, que essas outras coisas que viriam, né, as perseguições e as coisas, na verdade faziam parte da bagagem que você ia levar para um outro nível, né? Que Deus estava te levando para outro nível. Pois é. Cara, é tudo muito rápido, assim. Eu estou fazendo uma releitura de Gênesis no início desse ano, né? Estou ali fazendo uma jornada bíblica, assim, enfim. Você vai vendo, né, cara, que são estágios, né, na vida dos caras. Você vai pegando a vida de Abraão, tu vai vendo vários estágios. Alguns erros se repetindo, mas Deus consertando, as coisas acontecendo. Tudo que eu falei até aqui é meio que estágio 1 e 2. Sim. Entendeu? Aí imagina, tô aqui, de repente eu tô aqui, de repente eu tô ouvindo o CD dos caras, daqui a pouco eu tô caminhando com os caras. Os caras estavam em Curitiba, para Belo Horizonte. Eu lembro que eu tô no som da chuva com meus filhos, velho. E os caras e meus filhos brincando com os meninos. E eu tô lá naquele som da chuva, chapando lá com a minha esposa, aquela coisa toda. No ano seguinte eu tô morando em Minas, e os meninos que meus filhos estão brincando, nessa altura eu já tenho o Danilo. Quem são? Os filhos do Ricardo, os filhos do Cirilo, os filhos dos... Os caras tudo. Eu tô convivendo com esses caras numa montanha, que os caras moravam em Nova Lima, numa montanha, daqui a pouco eu tô conhecendo um cara chamado Gregório McNutt. Eu tô andando nesse meio desses lugares tudo, bicho. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, mano? Onde que o senhor me colocou? E aí lá foi legal, aí indo para uma outra fase, que junto com todo esse movimento lá tinha um trabalho muito legal chamado Ministério da Aliança, que era com pastores, com plantação de igreja, e lá o Gerson me colocou para fazer esse seminário com esses caras. Olha que coisa louca. E dentro desse seminário tinha uma equipe apostólica deles. Quem era a equipe apostólica deles, velho? Um cara chamado Luiz Hermínio. Cara, é muito louco a minha vida, velho. Eu sou, assim, sabe aquele cara, eu sempre falo para Deus do avivamento. Sabe aquele filme que o maluco vem e serve água? Tem a cena, tá tudo. Tem um cara que ele só entrou no filme, uma ceninha, ele serviu a água e saiu, e deu uma boa noite para todo mundo. Mas ele fez parte do filme. Eu falo para Deus o seguinte, bicho, eu quero ser esse cara. Nem que seja só esse cara que entra ali. Só para ser errado. Mas eu tive na parada. Cara, depois eu fui fazer uma análise. Todos os últimos avivamentos aí, todos esses grandes despertamentos e mover, eu participei de quase todos eles. Legal. Eu nunca fui ícone de nada, mas eu servi em todos. Mas eu acho que aí tá o segredo, né? Teu coração não tava No holofote, né? não só no holofote, mas no querer fazer o negócio acontecer ali, né? Eu quero estar de frente, eu quero ser o... Quer ser parte, não quer atrapalhar. Eu quero ser parte, não quero atrapalhar, eu quero servir. Cara, né? ali. Olha, cara, eu toquei com o Judson, né, aquele auge dele, assim, grandes canções que ele fez, eu tava lá na hora que tava compondo. Assim, isso é uma parada muito legal, assim. Eu fiquei com esses caras, eu tive uma experiência com eles muito legal de plantação de igreja, tudo. Outro dia eu estava com o Luiz Hermínio, eu falei assim, poxa, cara, eu lembro de você quando você estava com uma bolsa de traqueotomia, que teve um problema intestinal, quase morreu, no início do Mevan. Então, assim, você vai vendo hoje esses caras, assim, poxa, com uma envergadura ministerial mundial e tudo, e você fala assim, pô, cara, legal, assim, de alguma maneira eu estive perto desses caras, assim, são pessoas que eu tenho um carinho imenso, assim, né, cara, uma admiração, e de alguma maneira eu
eu tive a honra, né, cara, e tenho a honra de, poxa, chamar de amigo, né? Como lá em Taubaté, quando eu te conheci, poxa, o Cristiano é um cara diferenciado, cara, um amigo, assim, sabe? Que a gente se conhece há alguns anos. E o Cris, assim, eu posso chamar de casa, assim. É uma honra para mim hoje ter alguns caras no Brasil, assim, até fora do Brasil, que eu posso, assim, tipo... Pô, cara, outro dia eu tava lembrando, tava com o Daniel Alencar, já tem um tempo que eu não vejo, o Daniel foi pra F-Hope. E assim, o Daniel cuidou dele, porque o Daniel Alencar viu o Danilo pequenininho. Sim. E o Daniel morou na minha casa. Então, de repente, eu tô lá em Florianópolis, né? Pô, dá uma olhada no Danilo aí pra mim, dá uns conselhos pra ele aí. Dá uns puxão de orelha. E aí, naquela época, tava o André, aquele André Heine, daquela canção... Felipe Hitzker, tudo quanto é nome. E eu lembro do Felipe, quando ele estava aqui com a gente em Realengo, gravando, eu gravei um CD chamado Cartas Vivas, e o Felipe que fez a captação de som. Daqui a pouco o garoto tá tocando com a Laura Sogueres, não sei o quê. Aí você fala, pô, que mundo pequeno, né, velho? Assim, foi um estágio muito legal, até a gente plantar o Cartas Vivas. Sim. Que aí uma outra onda, assim, já após Bento Ribeiro, aí... Eu não sei se tem tempo para um podcast para falar disso tudo, mas é isso. Eu sou essa pessoa, esse peregrino, esse hebreu desse movimento que Deus tem feito. Dentro da minha jornada, eu tenho acompanhado um movimento de Deus ao longo desses 20... Converti em 97. Então a gente está falando de 26 anos. 26 anos. Há 26 anos, cara, que eu persigo algo. Sabe quando o autor de Hebreus fala sobre os pais da fé? E ele fala o que eu achei interessante. Todos eles peregrinaram conscientes de que a sua herança era algo maior. A sua pátria não era deste mundo. Esse senso de busca pelo eterno e por uma pessoa, cara, isso é o que me move, assim, sabe? Eu acho tão legal, porque independente da quantidade de coisas que você passou, os processos que você viveu, né, teu encontro com Jesus foi tão real e tão profundo que não importa a quantidade de anos que passam em ministeriais ou que você passou no teu ministério ou na tua vida no geral, né, o teu foco está em Jesus, né, em buscá-lo, em conhecê-lo. E obedecer. Porque todas as vezes que Deus falou com você, você disse sim, né? Sim. Isso é muito legal. Porque eu tava até, a gente estava num acampamento de início de ano e a pastora, né, que é a nossa amiga, né, e sempre a gente tá junto, ela falou assim, me pediu para pregar sobre o lugar da obediência. E eu tava já há um tempo já meditando em algumas coisas que não estavam tão claras assim, mas eu fui entender ainda mais profundo, né, que o maior ato de amor para Jesus, para Deus, é a obediência. Né? Tanto que ele fala, se você me ama, você obedece. Sim. Se você me ama, você obedece. Então, obedecer traz um custo que a gente não espera e um prejuízo que a gente também não espera, mas que Deus supre de uma forma que a gente também não espera. Né? Que é sair de um lugar da tua zona de conforto e ir para um outro lugar que é completamente desconhecido de você, mas que ele te coloque em um patamar que você sozinho, pela sua própria capacidade ou pelos seus próprios planos, você nunca alcançaria. Um dia, assim, tudo isso que eu estou contando é uma história que é bacana, sim, mas fez parte de um tempo. Sim. Uma das coisas que eu acho legal, cara, é que o novo e a busca desse novo, isso é saudável. Porque o novo, ele te coloca num lugar muito bacana. O primeiro lugar que ele te coloca é do lugar de não saber. Sim. Então, aí você começa, você sempre está nesse lugar de uma certa forma, a incapacidade. E aí então você tem um espírito de dependência de Deus tão grande que acaba sempre te mantendo vivo pro agora. Isso aí. Com a gratidão de tudo, pô, foi legal, poxa, tudo isso que eu contei aqui, é um suprassumo de talvez assim,
o que eu sou hoje também é fruto dessa certeza. história. Claro. Mas eu, por exemplo, hoje eu estou num lugar, cara, de completamente, assim, novo para mim, assim. Porque, enfim, depois que a gente volta tudo isso, aí o pastor Carlos nos abençoou, fica um tempo em Bento Ribeiro, aquela coisa toda, ministério, enfim, a salada grande coisa. O Cartas Vivas, ele primeiro é uma música, essa música vira um CD, que vira DVD, que vira um monte de discípulo. E eu tô me vendo, eu tô sendo empurrado para o que eu nunca vi, porque agora era muito bom ser pastor auxiliar, gente. Pô, pastor auxiliar é o melhor lugar da terra, cara. Porque o pepino legal, tu passa pro presidente, cara. Então era muito bom, cara. Tranquilão. Aí Deus pega, não, agora isso aí tem que plantar uma igreja. Rapaz, aí a gente começa a plantar uma igreja, assim, cara. Pô, cara, eu não... Cara, avivamento é você viajar o Brasil ministrando, não? E eu chapando tudo quanto é igreja. Avivamento é todo domingo você tem uma palavra que alimente o seu povo. Isso que é o... E continuar amando aquele povo recorrentemente. E tendo prazer de pregar para aquele... Isso aí. E acreditando, porque a gente às vezes lida com gente que nunca muda, né? E você está todo domingo, há anos, pregando para aquele cara, acreditando. Aí esse cara vai no culto do lado um dia e volta falando, mudou minha vida. A coisa que você prega 18 anos para ele. Fala amém. Enfim, cara. Então, eu acho assim, toda essa trajetória foi uma jornada muito importante para mim. Mas a trajetória de plantar uma igreja... Eu lembro do pastor Carlos falando para mim assim, você tem certeza, bicho? E um grande ministério me chamando, tipo assim, ó, casa na beira da praia, ministério estabelecido. Eu falei, pô, tá tranquilo, sair de Bento Ribeiro para um lugar assim, sim, vai ser ótimo. Mas ir para uma casa, cara, só você, sua esposa, seus 2 filhos e um garoto que tocar guitarra contigo, que é o pastor Rodrigo, acreditando em você. Nem você acreditando em você. Sua esposa falando, só se o anjo falar comigo, cara. Você tá... Teus filhos falam assim, o mais velho, Daniel, falou, pai, eu não vou não. Você tá maluco. Tá tudo bem aqui em Bento Ribeiro. O único que acreditava fielmente em mim era o Danilo, cara. Mas Danilo já era mais novinho ainda? Mais novinho, consequente. Então fala assim, pai, você é maneiro, eu vou contigo. Aí eu falei, pô, pelo menos ele eu tenho. Aventura, né? Aventura. Tá empate, né? Cara, e aí a gente vai fazer 9 anos agora. Mas, cara, foi uma trajetória e assim, que não para nunca. Porque todo ano é um desafio, né? A igreja nunca muda, lidar com gente é terrível, é desafiador demais. E todo novo é esse lugar humilhante, mas muito bom, que você tem que estar reinventando, reciclando. E é nesse momento que eu estou hoje, olhando para essa história, poxa, foi muito legal. Mas olhando para esse tempo agora, cara, mais dependente de Deus do que quando eu desci naquela oficina, cara. Porque quando eu desci naquela oficina, eu tinha responsabilidade só sobre a minha vida. Sim. Eu já não tinha responsabilidade com a minha família mesmo. Hoje não. Hoje tu tem entendimento, né? Cara, não que eu não tivesse, é que eu não tinha entendimento. Sim. Mas hoje, velho, eu deito e acordo com muitas outras... Cara, eu tenho minha família, já está na 2ª geração, mas, pô, cara, centenas de jovens, famílias. Mas o que é legal é que o mesmo coração, assim, tipo, Senhor, me ensina. Eu acho que o temor, né, de fazer algo que também não é seu, porque você está à frente de uma igreja e à frente de um rebanho que você vai prestar conta, né? Pois é. E que não é meu, e que eu preciso cuidar com temor para falar assim, Jesus, aquilo que você ama, eu também estou amando. Então é essa responsabilidade que a gente tem, né? De, cara, eu preciso cuidar da minha família, cuidar da minha casa, cuidar de mim, para estar bem, para amar esse povo. A gente estava em Maricá há algum tempo atrás e conversando com a pastora de lá, e ela falou uma coisa assim, muito legal, né? Que a primeira vez que ela foi pregar, uma das primeiras vezes que ela foi pregar, ela abriu a Bíblia do marido dela, né, do pastor Silvio, e estava escrito assim,
não é uma plateia para você temer, é uma família para você amar. Sim. E aquilo mudou a percepção dela, porque às vezes quando a gente sobe ali, né, tu vê um, tu vê o outro, né, e você quer trazer alguma coisa, mas é uma família pra você amar. E a família tem defeito. Ela falava que aquilo ali acalmava ela. A família tem Quer dizer defeito. que ela fica nervosa, mas quando ela falou que até hoje, toda vez ela lembra disso. E aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, cara, é realmente, né, que não... Vai ter defeito, vai ter falha, vai ter coisa boa, vai ter coisa muito difícil, vai ter coisa muito fácil, vai ter gente boa perto, vai ter gente que não é tão boa assim, mas que você vai continuar amando. Mas o temor que ronda o nosso coração traz esse senso de responsabilidade, de um cuidado que é só Deus mesmo. E uma coisa que eu sempre falo assim, a gente não, quando a gente vai falar com alguém, não é a minha opinião sobre aquela pessoa. A minha opinião eu abro mão, é a opinião de Deus sobre aquela pessoa. A gente é apenas um canal, né? Porque a gente não está aqui para falar o que eu acho. Eu não tenho que falar o que eu acho sobre você aos meus olhos. É o que Deus, como Deus te vê. Eu tenho que ser porta-voz disso, de como Deus deixar vê a opinião de lado, você. deixar... Isso. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? De Rapaz, pastorear uma igreja acho... há 9 anos que você está com Cartas Vivas. Pastoreando há mais tempo. Não, sim, não, mas a Cartas Vivas... Cartas Vivas, né, 9 anos, a gente chama de primeiro ano, um ano terino. Sim. Porque assim, aí um outro estágio, imagina... Tem que fazer parte 2, né? Parte 2. Porque depois disso tudo, eu volto a Bento Ribeiro, sim, e o pastor Carlos, ele me convida para ser um pastor auxiliar lá, que foi a melhor coisa da minha vida, porque... Esse movimento muito apaixonante da qual eu vim, esse movimento de adoração, ele era muito legal, mas ele era pouco congregacional. Você pode ver que muitos desses ministros itinerantes, eles não congregavam na época. Então, Bento Ribeiro me deu aquilo que o Senhor queria me dar acerca de administrar uma igreja. O que é o equilíbrio pastoral. Te ensinar, né? Entender o que é a palavra, por exemplo, o que é uma palavra para domingo, o que é uma palavra para conferência. Sabe, o pastor Carlos e a igreja congregacional, eles foram aquele fio que veio me polir e trazer equilíbrio. E lá eu conheci um cara chamado Mário, que também fantástico. E tudo era Deus, assim, me preparando. Porque o Mário era o administrador da igreja. Muito legal. Eu não tinha a mínima noção do que era administrar nada. Esse cara que falou assim, olha, um dia você vai estar à frente de uma igreja. Porque dentro da cabeça deles tinha uma parada que mais ou menos assim, eu acredito, né? Que eu seria meio que o Josué do pastor, sacou? Sim. E eu acabava que eu era mesmo, eu amava ele, eu amo até a vida dele até hoje, os pastores, a pastora Valéria, o pastor Carlos, Cacá, que tá lá, meus amigos. E eu também estava acreditando naquilo, cara, assim, tipo. Então, o Mário, tipo assim, aprende aqui como é que dá, sua igreja tem que ter esse percentual, você tem que pagar isso, tem que não sei o quê, tem que... E para mim era muito surpreendente, eu nem imagino, né? Tanto de coisa que a igreja é uma outra parada, né, cara? E o Mário, só que, na verdade, tudo aquilo já era para Cartas Vivas surgir. Então, eu tinha uma palavra no meu coração, desde que eu fazia evangelismo, mas fazia rede social também. Muito legal. E aí eu fazia um trabalho no buraco ali, Marechal. Sim. Onde é a batata. Aquela batata lá tem que me dar dízimo, velho. Por quê, cara? Tem que dar dízimo lá na igreja. Por quê? Porque não tinha aquela batata. Ali ficava a sobra de um grande número de moradores, de pessoas em estado de rua, que ficavam na marquise do Teatro Armando Gonçalves. Aquele do meio. Em frente ao Carlos Chagas. Sim. Naquela marquise ficavam muitos moradores, muitas pessoas em situação de rua, só que quando eles botaram a cerca, eles correram para aquela marquise da batata. Isso. Porque Marechal é o melhor lugar para um morador, uma pessoa dessa. Você tem um hospital, você tem comida, você tem tudo ali. Está tudo muito próximo. E a gente evangelizava ali. E uma madrugada ali, rapaz, eu levando comida, eu tive um problema com os caras, porque eu tomei uma facada. Caramba. Foi, cara. Porque eu não levei a comida e tudo mais, que eu sempre levava. Eu lembro que eu estava triste, cara, com uma irmã, Silvana, e mais um outro irmãozinho lá, e o Digão, Sim. que é guitarrista, e ele passou a auxiliar na igreja, enfim. Eu fiquei muito mal, cara, com aquilo.
Aí o seu Jair me chamou e falou assim, pastor, fica triste não. Quando o senhor vir aqui, traz pra gente. Aí, ele falou, fica triste não, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí ele puxou um monte de marmita. Ele falou, pastor, a pessoa vem aqui, não abraça a gente, não conhece o nosso nome. Então não fica triste não, quando você vir aqui, traz o Espírito Santo, pastor. Diz que a gente está precisando. Eu chorei com os caras, rapaz, orei. Não era só comida, né? Rapaz, eu voltei para casa impactado, o Senhor me levou no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, 2 e 3. Vai ser nossa carta, carta escrita pela mão do Espírito Santo, não estava de pedra, não estava de coração. Deus me ministrou muito forte daquilo ali, eu fiz uma música que acabou virando o nome da igreja. O nome da igreja. E a gente está aí até hoje. Então, 8 anos efetivos, 1 ano terino, porque foi dentro de uma comunidade lá em São Gonçalo. São Gonçalo? Meu Deus, eu não tenho mais surpresa para esse homem. Você vai do Rio, vai para um lugar, volta pro Rio, vai para outro lugar, vai não, você vai entender por quê, cara. Contagem, volta. É loucura, velho. Não para, volta de novo. São Gonçalo agora. Eu tô que nem Moisés, eu tô trilhando Jerusalém exatamente. ali. Né? O que acontece, cara? Quando eu fiz tudo certo, eu tinha uma palavra, o pastor Carlos chegou para mim e eu falei, pastor, tá acontecendo isso. E eu, cara, é impressionante quando Deus te dá um destino. Parece que é uma estrela que brilha e todo mundo tá vendo. Saca, velho? Essa parada. Parece que o mundo espiritual todo abre. Sim. Então o grande problema quando você tem uma palavra de Deus não é nem se tu tá errando na palavra, mas o diabo te enganar e levar para outro destino. Exatamente. Impressionante. Quando Deus falou para mim que ia acabar o tempo congregacional, começou a surgir convite, velho. Eu pagando um monte de dinheiro para eu pastorear em tal lugar. Eu falei, nossa, lembra velho. da passagem que você sempre fala, do menino? Do profeta novo, profeta velho. É. Perfeito, perfeito. Brother, Deus mandou assim para mim, ó. Apartamento de cara pra praia. Praia da Costa. Muito tentador, né? Tá ligado, Espírito Santo? Tu conhece? Não conheço muito. Pô, bicho, vai. Eu amo. Pô, top demais. Uma denominação assim, no meu estilo, tudo certinho. Só que Deus falou, volta pro Rio que tu tem filho lá. Só que os filhos que eu tinha, os discípulos lá em Tribobó. Tribobó tem um lugarzinho escondido. Tribobó já... né, é uma benção os irmãos de Tribobó, mas é longe. Mas tem um lugar em Tribobó chamado Alacomba. Nossa. Meu amigo, 20 e poucos irmãos caminham comigo até hoje. Caramba. O pastor Carlos falou assim, meu filho, você tem certeza? Eu falei, tem. Me abençoou. E eu falei assim, ele falou assim, vai sair muita gente atrás de você. Eu falei, não vai não. Resultado, para não tirar ninguém e não ter problema com o meu pastor, na época, o que eu fiz? Pô, o povo que tá em São Gonçalo, foi o seguinte, eu plantar a igreja de São Gonçalo. Show, né? Porque não tem nem como sair daqui. Primeiro culto, vai um ônibus. Aí eu falo, não, pode voltar todo mundo. Volta. Só que aí eu comecei a descer para São Gonçalo com um carro, depois com 2, depois com 3, depois com 4, depois com 5. Eu desci com 5 carros de gente para São Gonçalo, no Laranjal. Quem conhece São Gonçalo sabe, Laranjal é lá dentro, quase Jardim Catarina. Jardim Catarina eu conheço. Pô, bicho, eu falei assim, gente, vai ter que montar um núcleo no Rio também. O que aconteceu com o núcleo do Rio? Começou a crescer. E aí tem um episódio difícil em São Gonçalo. Eu falo, gente, vou fazer uma coisa. Deus falou comigo da rua da Câmara. Vamos para lá, todo mundo? Aí juntou todo mundo para lá. Eu lembro que foi uma festa para a gente, um grande avivamento. A igreja está lotada. 43 pessoas. Eu falei, meu Deus, gente. Agora a igreja é grande, cara. E assim começa esse processo. Hoje, existe uma igreja nossa na rua lá em São Gonçalo. O seu nome é rua conhecida lá. Você vê o endereço para eu falar direitinho. Depois de um determinado número de... depois do 6º ano, Felipe, que hoje é pastor lá, que é um discípulo comigo esse tempo todo, eu levanto ele como pastor, Avenida Maricá. E a gente via ele para São Gonçalo e eu pego essas 20 e poucas pessoas e falo, gente, eu sou grato a vocês, mas agora eu quero que vocês plantem a igreja de São Gonçalo. Envia eles tudo para São Gonçalo. Hoje tem uma igreja de São Gonçalo, tem uma igreja em Maricá, Macaé, São Gonçalo, Macaé, e agora começou uma igreja na Barra. Então São Gonçalo, aqui no Rio, Dom da Câmara, Macaé e agora Barra. Na Barra, lá.
A gente alugou um espaço lá. Legal. Estamos caminhando, cara. Isso aí. Tamo junto. É isso. Acreditando nessa história toda, Que que é surpresa. você olhando lá do seu início, né, que imaginou que você vê isso tudo, né? Assim, é bem legal. Dá pra escrever um livro? A gente escreveu um livrinho chamado Somos Todos Cartas Vivas. Não Você conta essa história no livro? A gente conta um pouquinho. Um livro seu, mas dá pra fazer um filme, dá pra fazer uma novela, uma série. Ô, gente, vocês desculpem, você falou assim, fala um pouquinho. Pô, cara, muita coisa, velho. Não! E a gente só ficou na primeira pergunta. A gente só ficou na primeira, tô brincando, na verdade, porque o assunto foi o que Foi eu falei, fluindo. né? Flui, assim, a gente vai conversando porque é tão rico os ingredientes que Deus coloca na nossa história que faz toda a diferença para quem tá ouvindo, né? Não tem a ver com só uma palavra que eu recebi, a palavra que eu preguei, não, mas como Deus transformou a sua vida, né, do início e onde Deus está te colocando e onde Deus ainda vai te levar. E quem está assistindo, né? Quantos ensinamentos tem, né? Sim. Eu vou falar agora do lado das mulheres, a perseverança da esposa, né? Que Sim. estava ali, o tanto que ela sofreu, ela poderia muito bem ter. Aberto mão. Traz ela um dia. Sim, com certeza. Cara. Publicamente estamos convidando. A Patrícia Pilar verdadeira. Ai, Patrícia. Cara, é uma perseverança muito grande. E assim, é muito legal você ouvir isso, porque tem muita gente que está passando por várias situações e quer desistir, né? Exatamente. Desistir do casamento, desistir da vida, Ou então, da assim, família. Deus deu uma direção e você aparentemente está tudo muito favorável, mas Deus está te chamando para o que não é favorável. É que a gente está aqui falando, né? Quem vê o close não vê o Não vê o corre. Dentro desse lado, a gente está falando. Opa! A gente está falando de um processo de 15 a 16 anos. Sim. Pô, fome, humilhação, dor, Sem emprego. perda, desemprego, desconfiança, porque imagina, você é um analista de sistema e de repente você está num campo missionário vivendo da fé. Imagina, rapaz, imagina para minha família como é que foi isso. Para seus filhos, passei, tipo assim, e aquela situação tipo, eu lembro, cara, quando a gente sofreu muito, agora, não sofreu porque você não podia, porque você está sacrificando a tua vida por um propósito. E aí você vendo no campo missionário tendo que depender de algumas coisas, uma carteira quente, velho. Que você nunca precisou depender. Para um homem pensar assim, né, também, é obedecer a Deus mesmo. Porque você pensa assim, tem uma família, eu tenho filho, eu tô aqui. Só pra você ter ideia, cara, do que eu tô falando, nesse meu ínterim de Curitiba, volta para Rio, volta para igreja, eu tive que encurtar. Mas eu fiz parte da primeira equipe que democratizou a telefonia no Brasil. Eu sou dos dinossauros de TI, velho. Eu trabalhei na Embratel, Telecoms, meus amigos foram se tornar depois gerentes de várias telecoms aí. Eu trabalhava com DBA e Oracle, velho. Banco de dados e tudo mais. Então, tipo assim, o mercado, minha família tem um monte de cara que tem um cunhado meu que acho que ele é CEO de uma empresa grande. E ele falou assim, cara, larga tudo, velho, você tá louco. Aí eu lembro que em determinado processo dessa coisa tão doloroso financeiramente, emocionalmente, foi muito difícil. Cara, eu lembro que eu liguei para um amigo meu, que ele gerenciava uma dessas grandes, que eu não vou falar o nome, liguei para ele. Falei, velho, eu preciso da tua ajuda. Ele falou, o que houve, Xande? Ele falou assim, como é que você tá? Porque ele é meu amigo, antes mesmo da... Falei, cara, tô precisando voltar pro mercado de trabalho, preciso da sua ajuda, cara. Eu nunca me esqueço do cara. Ele falou assim, você, o quê? Cara, eu quero voltar, bicho, tá difícil pra mim, eu tô precisando conciliar. Ele falou assim, Xande, você é o nosso pastor, velho. Eu não vou te ajudar não, cara. Deus te chamou. O cara é ímpio, velho. Deus me livre de atrapalhar o que Deus está fazendo na sua vida. Aí, Deus usa tudo o que Ele quer, né? Cara, tu acredita nisso, velho? Gente. Tu acredita nisso, gente? Acredito. Eu fabricava camiseta para sustentar o campo missionário, velho. A empresa tinha quebrado. Nossa. Ih, tem história, velho. Aí o cara falou isso pra mim, bicho. Então, assim, isso que a sua esposa falou é muito certo. Tanto eu, quanto principalmente minha esposa, assim, a gente teve que perseverar muito, cara. É um preço que foi pago. Mas, assim, sempre muito apaixonado
pelo Senhor. Teve algo que você falou no início, você falou assim, pô, o pessoal tá voltando a ler Caçadores de Deus. Sim. Eu tenho uma percepção, cara, no meu espírito para esse tempo. Eu falei para Danilo isso. Eu acredito que existe um grande mover para chegar, um grande, eu não diria que um avivamento, sabe? Né? Mas eu acredito que, como, sabe, Deus, assim, ele está meio que catando, é como se Deus estivesse preparando uma fogueira, ele está catando os galhos na floresta, sabe? Porque depois de um tempo fantástico, a gente estava, por exemplo, a gente conversando, tinha amigos que a gente, tipo assim, cara, sinceramente, os caras pregavam mais que a gente, os caras mais íntimos de Deus que eu, os caras, quem sou eu perto daquelas pessoas? Eu olhava assim, eu não sei se você tinha essa percepção, os caras pregando, louvando, cantando, e eu falando assim, cara, eu nunca vou conseguir esse negócio, entendeu? Cara, da minha geração, eu sou tipo assim, eu sempre falo, tipo assim, Deus falou assim, pô, só sobrou esse. Só sobrou você. Pô, então assim, mas eu percebo que. Porque assim, era para os caras estar aí, velho, não eu. Quando eu olho toda aquela geração, eu falo assim, eu sou totalmente um improvável. Mas enfim, a sensação que eu tenho é como se Deus estivesse catando os galhos e acendendo pequenas fogueiras. Então você está vendo movimentos assim, gente despertando no lugar. Eu percebo que tem chamas acesas em vários lugares. Sim. Sabe, cara? E eu quero fazer parte disso aí. Entende? Eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa no Rio. Danilo fala muito sobre isso. E eu não duvido dele. Pelo contrário, eu estou com ele. Sim. Porque eu acredito que existem pessoas dessa cidade despertando. E existem remanescentes. Sim. Dessa situação toda. Gente que viu, gente que esteve. Bicho, eu estou falando de pó de ouro, eu estou falando de gente pingando mirra. Sim. Eu estou falando de dezenas, centenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo, indo para suas casas, ficar 3 dias falando em línguas. Mas eu não quero ser saudosista quanto a isso. Eu acredito que esse mover de Deus, esse óleo fresco, sabe? Não existe um perfume velho, né? Sim, não. Igual você falou, na verdade, né? Tá preparado para o novo. Isso, nesse né? tempo, né? E é engraçado que a gente tem essa mesma percepção, né? De que Deus tem algo grande pro Rio de Janeiro. Sim. E a gente quer... Eu estava hoje pesquisando algumas coisas, né? Enquanto estava falando com a galera de jovens. E eu estava vendo sobre o que é de fato ser relevante, né? E é algo importante, respeitado para aquele momento, né? Então, assim, é o que eu acredito que o que Deus vai fazer, não só no Rio de Janeiro, mas acredito que tem algo pro Rio. Sim. Nesse tempo. Eu acredito que o Rio vai fazer parte. Sim, vai fazer parte de algo, algo maior. Exatamente. Sim. Né? Eis-me aqui, Deus. E a gente percebe, né, as pessoas que estão com esse coração, essa fome, essa vontade, né, essa disposição de deixarem Deus acender essa fogueira. Dia 24 de janeiro foi um dia muito especial para mim e um dia muito especial para a igreja. Por quê? Para mim, porque foi a inauguração lá na Barra. Só que dia 24 de janeiro foi também comemorado, se não me engano, 25 anos, eu não sei contabilizar exatamente, do primeiro culto em Toronto, onde explodiu o avivamento em Toronto. Onde Randy Clark e todos esses caras fizeram parte desse grande movimento ali de avivamento. E as pessoas lembrando muito disso que aconteceu, de como que aquilo foi importante. Se não me engano, lá foi em 94, 95, explodiu algo, uma grande onda lá, de uma palavra profética liberada. Eu lembro que quem falava muito sobre isso, sobre esse grande avivamento ali no Canadá, era Mike Shea também, que vi. Então eu percebo, cara, por exemplo, eu tive em Vitória, tem igrejas em Vitória, pessoal maravilhoso lá, cara. Cara, o nego vivendo 90 dias, meses de uma adoração contínua. Nego curando, nego festejando com cadeira de roda pro alto, velho.
tipo assim, coisas acontecendo, os irmãos, tem uma galerinha lá, numa igreja muito preciosa, os caras vivendo avivamento, cura sobrenatural, um negócio acontecendo, velho. Experimentando de fato aquilo que está... Tipo, achei que quando a gente voltou de Taubaté, eu falei isso, né? A gente estava falando, Deus tem algo para o Rio de Janeiro. E assim, eu creio muito nisso que precisa acontecer, porque olhando hoje, cara, a gente não está vendo nada do que as pessoas lá fora estão vivendo. Se você vai em outros estados do Brasil, tanta gente vivendo tanta coisa assim em Deus, que a gente tem tudo isso para viver e não está vivendo. E a gente precisa, na verdade, agora partir para um tempo onde a presença é mais importante. Né? Porque é na presença de Deus que essas coisas acontecem. Né? E honrar essa presença e deixar essa presença ser manifestada é deixar algumas coisas para trás aí para poder isso acontecer, né? Se for queimar. Eu creio, cara. Eu creio. E quem já viveu, né? Como diz a canção, quem já pisou no Santo do Santo, né? Em outro lugar, não sabe. Eu sei uma coisa. Você é contaminado com algo que você vai perseguir a vida toda. Me perguntaram outro dia num podcast assim, tá, o que fica disso? Eu falei, cara, fica uma santa perturbação na tua vida. Como assim? Pô, cara, nada tem muito prazer. Você pode falar pra mim assim, pô, pra você que, se você fizer um pedido, você queria qual o melhor carro? Melhor carro, eu particularmente, o que essa história toda, a gente poderia ficar falando aqui, mas assim, cara, o que a glória de Deus faz em você, velho? Ela coloca em você, velho, uma perseguição pela presença de Deus, velho, que nada te satisfaz. Nada preenche isso, não. Então, quem viveu essas paradas todas que a gente está falando, e quem está tendo experiência agora, porque eu percebo assim, velho, que esse ambiente... Porque durante um tempo, nesse tempo, eu achava que essas coisas estavam num lugar. Quando eu amadureci, eu entendi que esse lugar eu atraio ele. Tem um segredo em Deus que está ali, em Gênesis, no capítulo 3, se eu não me engano, versículo 18, depois a gente pode corrigir. Você vai perceber que o Éden é um lugar físico, tá certo? Mas o jardim, o texto vai dizer que Deus plantou o seu jardim no Éden. Então você começa a perceber que a presença é um lugar que Deus constrói, que Deus planta. Então avivamentos são lugares que Deus decide colocar o jardim dele. Mas você também entende que esse jardim, ele responde à voz dos que clamam, que tem fome, tem sede. O jardim é fruto de uma paixão. Quando você entende isso, velho, uau. só vai. Cara, só vai. Sim. É engraçado que eu tenho lido um pouco sobre isso, né? Sobre se reapaixonar por Jesus. E é esse o sentido do negócio, né? Do evangelho de fato, né? Senão não tem sentido o fato da gente ser igreja, não tem sentido o fato da gente estar fazendo o que faz, não tem sentido a gente estar aqui nesse lugar se nós não estivermos apaixonados primeiro por aquele que nos chamou, né? E depois, consequentemente, a gente já está apaixonado por aquilo que ele está fazendo. Ó, já foi Israel, cara? Não, ainda não. Ainda não. Eu fui Israel. Ano passado, minha vida é muito louca. Imagina, cara, sem pagar uma passagem, você vai em 6 países. E eu fui a Israel. Coisa que Deus prometeu, Deus fez. Quando você vai a Israel, velho, é interessante o que a paixão provoca. E eu tive uma experiência em Israel. Qual experiência? Você pode ir a Israel, se você for a Israel procurando estatísticas geográficas, exatidão, não sei o que, pesquisa, isso é uma viagem, que é legal, que é uma viagem bacana, interessante. Mas quando você entende que aquele que era, e há de vir, ele não só esteve, mas espiritualmente a presença está ali, porque afinal de contas, se ele precede a própria eternidade, então ele não esteve, ele está. Então, quando você chega ali, cara, apaixonado, os lugares
tem outro sentido. Ao mesmo tempo, você sente uma presença, velho. Então tem gente que vai a Israel, pô, legal, tirou foto pra caramba, mas não sentiu. Mas tem gente que volta de Israel transformado. Aí tem nego que fala assim, pô, não é isso, cara. É que ele acessou. A paixão é uma chave de acesso. Entendeu? Tem um código, velho. Não, e é engraçado que isso faz... muda a história, né, da pessoa. Muda tudo, né? A nossa conversa até no outro lugar, desse outro dia. Não, é muito bom, muito bom. Gente, a gente falou a beça aqui. E que coisa boa. Coisa boa. Eu vou parar de falar aqui. Não. Israel já é outra onda. Mas, pastor, muito obrigado. Poxa, obrigado a vocês, cara. Obrigado. Que história mesmo. maravilhosa, Que história, abençoadora. Né, a gente não imaginava nem como que ia seguir o curso. A gente tem aqui. A gente faz um roteiro, tá? Pra você que não sabe, mas geralmente a gente não segue. E a gente não segue porque a gente deixa fluir, graças a Deus por isso. Eu queria só deixar um registro que 2023 foi maravilhoso para mim, tive vários presentes, de coisas legais. Uma das coisas muito importantes foi ter conhecido vocês e principalmente o Bispo André, cara. Virou um amigo, ele é um cara admirável. Incrível. Nossa, bicho, tem sido uma benção na minha vida. Ele diz que joga vôlei direitinho. Sim. Mas um amigo, assim, e assim, algo saudável. Que bom. Porque nós também entendemos hoje como pastores como é importante uma mesa. Sim. Mas não é qualquer mesa. Então, o Bispo André, ele é essa mesa saudável. As conexões que Deus faz, né? Exatamente. E a gente se conheceu em Taubaté, que não poderia ser diferente por quem quiser, pelo apóstolo Hélio, quem é, aquele pessoal, família Sonho de Deus, é um pessoal muito especial. E eu tenho tido essa alegria de tê-lo como amigo, né? Que bom. Tem sido muito legal. Que bom. E me deu um presente também, Zé, que foi aproximar do seu filho, Danilo. Tá aí, ó. Que tá aqui hoje, né? A gente tá tentando marcar um almoço, um café desde aquele dia lá. Mas vai sair, né, Danilo? Vai sair. Mas vai ser bom. Pastor, muito obrigado. Obrigado pela sua vida. Obrigado pelo convite que você aceitou de estar aqui com a gente, compartilhando da sua vida, abrindo o seu coração, né? Tenho certeza que muita gente foi impactada pela sua história, né? Começando por nós, aqui, né? Que ficamos aqui, ó, babando. Uma vez, a gente já botou a mão. E sim, fica bem-vindo, seja bem-vindo sempre que você quiser. Obrigado. Já quero conhecer a Patrícia. Exatamente, vamos marcar um dia pro casal estar, né? Isso aí. Com a Patrícia aqui, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Obrigado, gente. Deus te abençoe, vai ser bom estar com vocês, né, em breve, né, na marcar para vocês ir lá na igreja. Vamos, também, com certeza. Vai ser um prazer, né? Conte conosco vocês lá também. Gente, que você que está assistindo a gente de casa, obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar, né? Tudo aqui embaixo. Coloque suas observações, coloque suas perguntas, coloca lá com a gente também no Instagram, né? Tem sido tão legal a nossa interação, o nosso canal está crescendo, né? E tem sido muito bom servir a você aí com essas palavras e com tudo que a gente conversa aqui, né? Isso aí. Espero que esse testemunho maravilhoso tenha abençoado a sua vida, assim como abençoou a nossa. E até a próxima. Até a próxima, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Beijo, gente. Valeu.